deste o amor, o teu amor. Um dia abençoado para nós, para todas nós que estamos com esse privilégio de estar aqui com o Senhor nesse momento. Podemos ter certeza, minha gente, vocês que estão aí, que me agradam de saber que estão aí e agradam a Jesus, o que eu sempre falo, essa hora nunca será tirada, e é uma alegria que nos traz paz, porque nesse mundo aterrador em que nós vivemos, nós nos voltamos para Deus e queremos amá-lo. Vamos pedir que Ele nos abençoe, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedindo as bênçãos também de Nossa Senhora, saudando-a. Ave Maria, cheia de graça. Hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Lembra no início, quando eu falei quem é Deus? Deus são três pessoas, é Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mistério da Santíssima Trindade que nós não compreendemos. Nós nunca vamos compreender e entender os mistérios do nosso Deus único e verdadeiro, porque Ele é Deus e nós somos suas criaturas. E Ele só dá a entender a nós aquilo que nós comportamos. Todo o mistério de Deus jamais nós daríamos conta de conhecer e de entender. Não é que Deus é Deus que quer esconder as coisas, é que simplesmente nós não conseguimos. Deus, Ele disse lá no Novo Testamento, eu sou. Porque Ele é tudo, não tem limite para Ele. Então Ele diz assim, eu sou. Um nome define uma pessoa, dá até um limite, né? O meu nome Marinês, se falar, eu tenho um limite. Eu tenho esse nome, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim e faço isso. Deus não tem limite. Ele é eu sou. Lembra que também, lá quando nós começamos, nós falamos, eu falei, é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, que nós não compreendemos porque é um mistério. Mas na criação, no início, na criação de tudo, nós nos envolvemos com o Pai, atribuímos a criação, toda a criação, ao Pai. E todos participam, mas nós, como não compreendemos, nós nos envolvemos primeiro com o Pai. O Pai é que criou tudo e no Antigo Testamento ficamos sempre com o Pai, não foi isso? E depois da queda de Adão e Eva, 2000 anos depois, de uma humanidade corrompida, teve o dilúvio, acabou, e começou uma humanidade nova, mas com 8 pessoas, né? Noé e sua família, e também com o Pai. Então, todo o Antigo Testamento, depois do dilúvio, até o Novo Testamento, foi falando, nos envolvendo com o Pai. E aqui está quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando entramos no Novo Testamento, nós nos envolvemos
e estamos envolvidos, porque nós não deixamos o Pai, não deixamos a segunda pessoa. Agora tivemos com o Filho. E vamos continuar ainda com ele, mas eu vou adiantar algumas passagens pelo tempo que vivemos. Estamos na Quaresma, o que é necessário, mais urgente, estarmos por dentro na Quaresma, quem não está ainda. Quando eu falo assim, eu estou falando para os principiantes, tá? Então, nós vamos parar um pouco hoje com Jesus. Ele está aqui, ele está conosco, o Pai está conosco, mas nós vamos nos envolver. Eu gosto da palavra envolver, estarmos totalmente envolvidos com o Espírito Santo. Eu vou ver se eu encontrei todas as passagens que eu queria citar hoje sobre o Espírito Santo e como foi que ele chegou. O Pai se revela na criação. O Filho se revela quando nasce de uma virgem, da Santíssima Virgem Maria. Então o Filho, a segunda pessoa, chega através, se torna, encarna, se torna, é a palavra de Deus, o verbo de Deus que se faz carne no seio da Virgem Maria e se torna homem e Deus para estar, e nunca deixou de ser Deus, para estar conosco e nos salvar. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Não tínhamos ainda nos envolvido com ele totalmente. Podemos ter dito algo sobre ele, mas não vimos como ele chegou. Então a Santíssima Trindade é o nosso mistério sagrado. É o nosso mistério que nós vamos conhecer bem mais quando morrermos. Porque aqui vale acreditarmos piamente, profundamente, obedecer, viver para Ele e esperar a hora que Ele nos chamará. E cada ação ficou atribuída a um Deus, que são 3 pessoas, mas é um só. Eu queria lembrar de uma palavra que me fugiu agora e quando ela voltar, eu falo a vocês. Quero começar com uma pequena passagem como oração. Como estarmos aqui adorando agora que completamos o nosso Deus Trindade para conhecermos essas 3 pessoas. Adorando esse Deus que nós cremos sem compreender. E Ele, só sabemos que Ele é amor, tudo que Ele pôde revelar, que nós comportamos, que nós conseguimos captar, entender, Ele revelou para nós. E vai revelando, e tem revelado mais coisas e vai revelar mais coisas. E os tempos que nós estamos vivendo, é necessário os mais urgentes que eu disse. Eu quero começar como um pedido que Jesus, ainda Jesus, disse. E depois passamos ao Espírito Santo. Em Lucas 8, no versículo 36 a 38, está escrito assim: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa,
cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medides, sereis medidos vós também. O que o Senhor nos pede aqui? O amor. Quem ama tem misericórdia, perdoa, desconta, deixa para lá muita coisa. Agora, se eu julgar rigorosamente a quem me ofende, eu também vou ser julgado. Porque ele disse assim, assim como julgardes, sereis julgados. Já sabemos no Pai Nosso também, né? E se a gente condenar alguém, quem somos nós? Lembra da mulher adulta? Ninguém te condenou, Jesus perguntou. Nem eu te condeno. Porque o que ele escrevia no chão eram os pecados de todos que estavam lá. Eu lembro que aquele dia eu não falei claro isso. Jesus estava escrevendo no chão os pecados de todos que estavam lá querendo atirar pedra. Por isso que eles foram embora. Porque eles foram ver o que ele estava escrevendo, ele estava escrevendo os pecados deles. Então ele disse, quem não tem pecado, atira nela a primeira pedra. E ninguém atirou, porque viram os seus pecados escritos que o Senhor conhece. Tudo de nós o Senhor conhece. E aqui ele fala, não condeneis, assim como condenardes, sereis condenados também. Eu não posso condenar ninguém, eu não posso julgar ninguém, eu preciso perdoar. Tudo isso acontece na nossa vida, de ofensas, de mágoas, mas nós lutamos e nós vamos conhecer a pessoa da Trindade que nos ajuda nessa parte. De ter misericórdia, de amar, como Jesus quer que amamos. Eu não digo amar como Jesus, porque jamais vamos conseguir, porque o amor dele, é ele o amor, né? É infinito. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda. Então, quando a gente está com um rancor difícil, quando a gente briga com alguém, o inimigo trabalha o espírito maligno. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Ele é chamado também força do alto, porque ele nos fortalece. Ele nos fortalece contra a nossa vontade quando nós queremos. A nossa liberdade tem que entrar em tudo. É nós que devemos escolher. Espírito Santo, me fortaleça. Vem força do alto sobre mim. Para que eu consiga ter misericórdia, amar, não julgar. Se eu medir, uma pessoa me ofende e eu faço daquela ofensa uma coisa muito grande. Aí é a medida, né? E conforme a medida, a minha também vai ser. Espero que sejamos entendidos, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos encha de tudo isso, de misericórdia, de perdão, de amor, de caridade, né? Esse é o Espírito Santo que nós vamos conhecer hoje. Mais um pouco. E depois eu cito um exemplo, eu quero terminar com um exemplo de uma passagem, de um encontro de Jesus com um homem, que pode alguém confundir sobre o Espírito Santo. Mas antes, eu vou ler muito textos pequenos hoje, porque é sobre o Espírito Santo, só algo que eu desejo, que ele me inspira porque eu pedi muito a ele hoje. E nós podemos terminar também com a oração dele. Aliás, nós vamos entrar nele agora,
convido você, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Se você não sabe de cor, na Bíblia tem, no final ou no começo, né? Se não, você acompanha e nós estaremos pedindo ao Espírito Santo agora que nos encha para que tudo que for proclamado seja, nós tomemos posse da palavra de Deus, de tudo que for proclamado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, Senhor. Tenhamos certeza, a Trindade Santa está presente e quer nos dar, quer que nos aproveitemos, quer que nós tomemos posse de toda a palavra que for proclamada nesse dia abençoado que Ele nos dá. Deus é bom, como Ele nos abençoa. Ele até pediu que nós pedíssemos. Me peça que te abençoe e eu abençoo. Peça que abençoe os outros e Ele abençoa. E é isso que eu desejo. A bênção dEle para cada um de nós, para que nós aproveitemos toda a palavra proclamada hoje. Em João 3,14 está escrito assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha que lindo que o Senhor fala. Não fiquem perturbados, preocupados. Isso é muito para mim, que sou uma pessoa preocupada. Vivo combatendo. Ainda o Senhor vai me ajudar a vencer. Sou muito preocupada, ansiosa. E o Senhor diz: não, filho, não vos preocupeis. Se Ele fala, como eu vou preocupar? Parece, não posso duvidar de Jesus. Se Ele fala, é porque é para não preocupar. Nem perturbar, ficar perturbado, é para crer em Deus e nele. E pronto, está tudo pronto. Continuando. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei a vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Temos que pensar nisso. Amar não é só dizer te amo. Preciso de atitude concreta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Ele diz que se manifesta através do Espírito Santo. Paráclito, Espírito Santo é chamado de advogado nosso. Nós vamos ver, falar na palavra de Deus, como advogado é o Espírito Santo nosso advogado. Paráclito, a força do alto.
é o Espírito Santo de Deus, que não conhecemos. Aqui, nós vamos ver quando ele chegar. Lembrem-se que eu disse que Jesus fez 3 promessas. Essas 3 promessas ainda não aconteceram. A concretização das 3 promessas. A primeira é se edificar a igreja, que ainda não edificou. Instituir os sacramentos, que é a Eucaristia. E eu falei sobre a Eucaristia e citei os sacramentos todos. O primeiro sacramento, o batismo, já vimos, né? Então, os sacramentos que Jesus instituiu foi a segunda promessa dele, que era, como ele falou como? A Eucaristia, que ele começou os sacramentos falando que ele ia instituir a Eucaristia, que é o corpo dele, corpo e sangue de Cristo, Eucaristia. E depois instituiu 7 sacramentos que está na descrição do vídeo. E ficou uma terceira, porque lembra que eu falei que Deus aparece sempre quando nós estamos com Deus? 3, lembrando Trindade. Então Jesus fez 3 promessas também, que é a igreja, a Eucaristia, os sacramentos e a vinda do Espírito Santo. Porque nós conhecemos o Pai criando, não é? Cria, faça-se a luz. Criou todas as coisas lá no Gênesis. E criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, Pai Criador. Jesus, Salvador. Salvador. Se ele não viesse, não seríamos salvos. Jesus, Deus, homem, Salvador. Hoje, nós vamos nos envolver com o Espírito Santo, que eu já comecei aqui, que ele falou assim, não, Jesus disse assim, porque é Jesus ainda falando aqui, não vos deixareis órfãos. Jesus tinha compaixão, porque ele é o amor. Quem ama tem compaixão, desconta, esquece as mágoas. É amor isso. Quem tem amor no coração se compadece dos que sofrem, se compadece dos miseráveis, se compadece de quem está afastado de Deus. Não é preocupar exageradamente, é confiar plenamente em Deus e rezar e se compadecer. Ganhe Jesus almas. E isso é essa oração, esse nosso desejo, isso que nós trazemos no nosso coração é obra do Espírito Santo. Aí já é a obra do Espírito Santo. Tanto que Jesus fala assim, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Sabemos que Jesus vai passar pela morte, vai ter um dia que eu vou dedicar somente a isso, que ele vai passar pela morte. Se nós vamos passar pela morte, nunca reclamar. O próprio Deus passou pela morte. E a morte foi assim. Mas nós aprenderemos os detalhes de como foi isso para nos salvar. Então ele se compadecia e ele falou, quando ele passar pela morte, ele vai ficar invisível. É quando eu falei que ele vai ficar invisível, como ele está aqui, hoje, e quando um está, todos estão, porque são um. E ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Além disso, dele deixar o Espírito Santo e estar conosco
mesmo que a gente não está vendo, ele fala assim, eu vou voltar um dia. Que eu falo que pode estar próximo esse dia, que eu falo que não sabemos do dia de amanhã, porque já faz mais de 2000 anos que a humanidade não se preocupa em cada vez mais amar, ter misericórdia, amar uns aos outros, obedecer os mandamentos. Quem me ama, obedece os mandamentos. Aí a gente pensa, quem está obedecendo os mandamentos, né? Que sejam muitos, que nós rezemos para que a gente obedeça, as pessoas obedeçam o mandamento. Eu vou ler um texto, um pequeno texto aqui, que fala assim, obra do Paráclito. Então, são títulos que o Espírito Santo tem. Obra do Paráclito. O que é que o Paráclito faz? O que é que o Espírito faz, além disso que eu já falei, né? Agora vou para aquele, Jesus já está falando, que já está chegando a hora dele ir. Agora vou para aquele que me enviou. Quem? O Pai. E ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas por que vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Quando Jesus falou isso, eles ficaram tristes. Jesus está falando que vai. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Então, quando ele falou que ele ia voltar para o céu, né? O reino dele, celeste. Ele falou, mas é nele. Aí eles ficaram tristes, nós vamos ficar sem ele. Aí eles ficaram tristes, mas Jesus disse assim, entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Vocês reparam que cada vez é para a gente se envolver com um, como eu disse no Antigo Testamento, o Pai, no Novo Testamento, o Filho. Agora ele fala assim, se eu não for, o Paráclito não virá. O Espírito Santo não vem agir, porque é mistério, eles estão todos juntos, eles são um. Mas para entendermos, ele fala assim, se eu não voltar para lá, o Espírito Santo não virá, porque aí é o Pai que manda, né? Envia. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que esclarece para nós a realidade do pecado, a realidade da justiça, a realidade do juízo do tribunal de Deus. É o Espírito Santo. Por isso ele fala, eu preciso de ir para ele vir. E tudo aquilo que eu ensinei, ele vai confirmar para vocês e vocês vão entender. Jesus um dia fala assim, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não entenderão agora. Por isso ele continua às vezes fazendo revelações privadas. É porque se o Espírito Santo não viesse, nós não íamos ter consciência do pecado, da justiça e do juízo de Deus, do tribunal de Deus, que quando nós morremos, a nossa alma estará imediatamente diante do tribunal de Deus. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que é grave. Não pequemos, lutemos contra o pecado. Que consiste em não crer em mim. Aquele que não crê em Jesus, não pode deixar de pecar.
Quando eu creio em Jesus, eu vou atrás dele, eu aprendi, nós estamos aprendendo tudo que ele ensinou. Aí, eu vou amá-lo, crer nele. Se eu não creio nele, como é que eu vou obedecer? Vou pecar. Olha aí, a respeito do pecado, em que consiste isso? Consiste em crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Aí ele avisa os apóstolos. Já não me vereis. Ele não disse que ele vai embora, sumir e ficar. Ele disse lá, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Nós vamos ver um dia que ele fala para o Pai, Pai, eu não posso deixá-los sozinhos. Nós vamos ver esse dia magnífico em que ele fala. Então, o Espírito Santo, olha, é exatamente aqui que ele fala. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. É suportar porque são coisas profundas que só Deus tem. Então ele dá a nós o que nós comportamos, suportamos, aguentamos. A força do amor de Deus que é infinito. Aí a gente vê o nosso, podemos não suportar. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos as coisas que virão. As coisas que virão. E já estão vindo muitas coisas. Não é mesmo? E é o Espírito Santo revelando. Não deixemos de pedir. Espírito Santo, revela-nos a vontade do Pai, os acontecimentos, revela-nos o nosso pecado para que nós confessemos e nos livremos dele, sejamos perdoados e perdoemos todo mundo que nos ofende. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu e vos anunciará. Por que eu estou falando que eu estou aqui e consigo falar? Porque eu creio em Jesus e Jesus disse assim, o que é meu, o Pai dá também para você. Por isso a gente consegue falar em Jesus, amar Jesus. Porque eu creio em Jesus. Agora, se eu não creio, nada posso receber do Pai por causa de Jesus se eu não creio. O pecado maior, não crer em Jesus. Por quê? Porque não faz nada que ele falou. Só crendo em Jesus, infelizmente, tem muita gente que não crê. Não crendo em Jesus, eu não faço o que ele fala. Não fazendo o que ele fala, eu peco. Em que consiste? Quando ele falou assim, não se perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Vocês resolvem a vida de vocês comigo, crendo em mim. Então é necessário crer. Como eu quero ler vários textos que eu revi, eu quero ler para vocês, refletir hoje. Nós vamos falar agora na vinda dele, no dia que ele veio, o Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos. Já saímos do evangelho que eu estou adiantando. Depois voltaremos, porque Jesus tem tanto a nos falar no evangelho e nas epístolas, que são cartas que os apóstolos escreveram quando Jesus já não estava visível. Nós precisamos conhecer as cartas, porque aí o Espírito Santo chegou e os apóstolos entenderam tudo que Jesus falou.
Lembra da parábola que os apóstolos, os discípulos falaram assim: Senhor, explica para nós essa parábola? Nós não entendemos. Quem vai fazer com que a gente entenda a palavra de Deus? O Espírito Santo que ele mandou. Olha como foi a chegada do Espírito Santo. O Senhor já tinha ido, mas nós depois vamos voltar com ele ainda aqui um pouco, porque tem muito ainda para conhecermos e amá-lo cada vez mais. Mas hoje eu quero falar do Espírito Santo que nos faz compreender a palavra de Deus. Se não for o Espírito Santo, a gente não entende nada. E o que Jesus ensinou, aí os apóstolos que ficavam na dúvida, tinham medo, explica para nós isso. De repente, chega o Espírito Santo, eles entendem tudo. Então eu vou ler a chegada do Espírito Santo. Vinda do Espírito Santo. Que dia foi? É porque não está longe de celebrarmos Pentecostes. Que é Pentecostes? Dia da colheita. Pentecostes é colheita. O Espírito Santo resolveu chegar no dia da colheita, em que ele nos faz colher os frutos que Jesus nos ensinou, que o Pai nos falou, que Jesus nos falou e que ele vai nos fazer entender tudo. Ele escolheu Pentecostes. Não esqueça, Pentecostes é o dia da colheita. Eles chamavam Pentecostes. E nesse dia chegou a vinda do Espírito Santo. Como é que foi? Só vou ler, não vai demorar muito. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O lugar era chamado cenáculo, onde os apóstolos se reuniam e rezavam. Jesus já não estava visível. Depois nós voltamos, tá? Para saber como ele foi, né? Jesus já não estava, porque ele, para o Espírito Santo vir, precisava que ele fosse. Mas depois eu volto lá. Chegou o dia de Pentecostes, eles ficaram, porque Jesus foi, quando ele foi, ele falou, rezem, né? Se reúnam, e eles ficavam no cenáculo, rezando, e eis que, de repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhe, então, em uma espécie de línguas de fogo. Vamos imaginar essa vela. Ela está fraca hoje. Ele estava em oração no cenáculo onde Jesus pediu que eles ficassem em oração, aguardando o Paráclito, o Espírito que o Pai haveria de mandar para tudo isso, para fazê-los entender tudo e fazer o que Jesus ensinou que eles fizessem. Enfim, tudo o que Jesus fez, o Espírito Santo fortalecendo, fazendo entender e ensinando, ajudando, tá dando força. Apareceu, ele estava, de repente entrou um vento, estava tudo fechado. Entrou um vento, então nós podemos lembrar, por que um vento, o Espírito Santo quis se manifestar assim? Para que um vento movimenta. Um vento faz ação. Vamos pensar em ação. Ele queria ação, agora ia começar os apóstolos a entrar em ação. Ele demonstra com um vento impetuoso que revolve tudo e muda muita coisa. E que mais? Apareceram na cabeça de cada apóstolo
uma luz como no formato de línguas de fogo. Vamos imaginar a chama de uma vela. Aqui ele fala como línguas de fogo. Repousaram sobre cada um deles. Cada um deles com aquele fogo, luz. Quer dizer, luz tem o príncipe das trevas, o inimigo, do demônio, das trevas, da escuridão do pecado. Aí vem o Espírito da luz e os ilumina e mostra, dá um sinal. É a luz que vocês terão, a luz da verdade, o entendimento da verdade, o entendimento, a compreensão, consciência do pecado que não pode acontecer. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Sabe que línguas? Eles começaram a falar línguas, porque no dia de Pentecostes, todos se reuniam, era uma festa da colheita, era uma festa. Então, tinha muita gente lá. E tinha gente de muitas línguas, muitos idiomas. De repente, os apóstolos que falavam na língua deles começaram a falar em várias línguas e todos entendiam. A multidão entendia na sua língua aquilo que os apóstolos falavam. E um sinal, que era luz. Luz é entendimento, é Jesus. Achavam-se então em Jerusalém judeus, então a festa de Pentecostes, sempre a festa era realizada em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital do povo de Deus, não era isso que nós aprendemos? Que Davi fundou Jerusalém como capital do povo de Deus. Então todas as festas do povo de Deus eram realizadas em Jerusalém. Então, a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, todo mundo ia para Jerusalém. Na festa de Pentecostes, todo mundo ia para Jerusalém. Judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu, quer dizer, era muita gente. Ouvindo aquele ruído de quê? Do vento, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todo mundo ficava pasmado, mas o que ele fala eu entendo. O que ele fala, aquele outro da outra língua entende. Todo mundo entende o que eles falam. É o Espírito Santo. Ele faz a gente entender o que é impossível para Deus. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Quer dizer, os apóstolos não eram, eles já eram apóstolos, né? Porque Jesus já tinha feito tudo, depois nós voltamos lá. Eles falam, mas eles não são galileus, a língua deles é essa. Ele está falando a minha língua, o outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos são a raça, né? O povo. Partos, medos, elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia. Ele cita aqui Frígia, Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses da ilha de Creta e árabes,
ouvimos-nos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus, cada um entendia tudo. E imagina o Espírito Santo fazendo entender como era esse entendimento. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, poderia ser escribas e fariseus, né? Escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho. Viu que em todo lugar há aqueles que pecam contra Jesus. Porque pecado é contra Jesus. Há no meio de uma multidão quem está contra Jesus. E hoje no nosso mundo, vamos refletir um pouquinho. Como está o mundo? Quantos estão contra Jesus? Começaram, em vez de ficarem admirados, porque os apóstolos estavam falando coisas lindas de Deus. Eles entendiam que as coisas lindas de Deus eram de embriagados, que estavam bêbados. Esses são os pecadores que não criam, não acreditavam em Jesus. Como não acreditava em Jesus, vai acreditar naquele povo que andava com ele e aprendeu e começou a falar e falava tudo que Jesus falava, tudo que o Espírito Santo iluminava. Eu creio que o Espírito Santo me ajuda aqui, porque eu não sou nada, já disse a vocês. Os apóstolos não entendiam nada, não sabiam pregar, falar. Por que eu falo? Porque o Espírito Santo me fortalece e me inspira. Cada um de vocês que estiver rezando, que estiver falando com o Senhor, uma palavra, se você falar para o Senhor, é o Espírito Santo que inspirou. Esse é o Paráclito, a força do alto que Deus nos deu. Tal é a misericórdia desse Deus Trindade. Nos enche. Sabe quando que nós recebemos? No batismo. João Batista batizava na água, com água, no Rio Jordão, porque ele era um profeta que preparou o povo. Vou falar sobre ele depois. Mas ele batizava com água. E o batismo da época era aquele, tanto que Jesus foi lá e foi batizado por ele com água. Jesus é o batizador. E quando nós recebemos Jesus, lembra que o sacramento quem faz é Jesus? Jesus nos dá o Espírito Santo no batismo. A Trindade Santa habita em nós no batismo, hoje que Jesus é que faz. Já não é mais batismo só com água. Só se for numa emergência e não dá tempo, a criança morre. Tem uma criança muito mal, dá tempo de batizar com a água, ela fica batizada. Se ela não falecer, ela tem que ir para completar o sacramento que Jesus faz. O batismo, gente, é essencial. Tanto que eu, como batizada, que creio em Jesus, que fico em estado de graça, me confesso, recebo o corpo e o sangue de Cristo. Se eu estou num lugar e uma pessoa cai perto de mim, tipo um infarto, se eu percebo que aquela pessoa está morrendo, eu posso batizar essa pessoa com água, porque não vai dar tempo de vir um sacerdote batizar com Jesus, porque aí é só sacerdote. Jesus fica no lugar do sacerdote, mas a água valerá. Eu posso socorrer alguém,
mas tenho que estar em estado de graça, ser batizada, crer em Jesus, enfim, tudo que a gente aprendeu. Uma criancinha que acaba de nascer e não tem um sacerdote ali, está muito mal, o médico fala, não vai sobreviver. Batiza quem tiver, quem for batizado e crê em Jesus. Batiza com água. Que jeito? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu for falar mais do batismo, eu falo. Hoje é o Espírito Santo. É porque é a ação do Espírito Santo que nos leva a tudo isso. A tudo isso. Deu para entender a vinda do Espírito Santo em Pentecostes e o que ele faz em nós? Agora nós vamos ficar com a Trindade Santa. Mas mais um pouquinho eu vou ficar com aquilo que Jesus fez tanta coisa que eu acho pouco que eu falei sobre Jesus. Então nós vamos voltar antes dele se afastar de nós visivelmente. Vamos ver se no próximo encontro eu falo mais sobre Jesus, sobre epístola, porque aí os apóstolos passaram a falar tudo que Jesus falava, porque eles receberam o Espírito Santo e entenderam tudo e sabiam falar. Sabiam falar tudo e foram espalhando, porque Jesus falou assim, ide pelo mundo e falai tudo, toda a minha doutrina e batizai a todos que creiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele falou para os apóstolos. Depois de Pentecostes, chegou o Espírito Santo, completou. Os apóstolos, lembra, eles não entendiam, porque não tinha o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo para entendermos. Mas tudo que um faz, todos estão. Os três estão. Entendido? Qualquer dúvida, procurem deixar. Quem, por acaso, ou simplesmente comenta, foi bom, acrescentou. Aqueles que sabem, eu quero saber se acrescenta. Eu quero ter a alegria do Espírito Santo me inspirar para que acrescenta àqueles que creem em Jesus a sabedoria que vem do alto, do Espírito Santo. E nós um dia estaremos lá no celeiro de Deus, no céu, todos juntos, revendo esse dia aqui. Nós vamos ver esse dia aqui, porque lá não haverá tempo. Tudo que nós fizermos com Jesus, nós vamos ver. E só que tudo que fizermos de mal, também teremos toda a consciência. Mas aí no céu, nós estaremos livres, sabe por quê? Porque nós passamos pelo purgatório. Então, já estamos no céu e lá estaremos puros e santos. Agora eu quero encerrar com um texto de uma conversa com um homem que ele vivia entre os fariseus. Eu quero terminar porque cabe aqui, eu penso às vezes que o Espiritismo, irmãos queridos, que a gente tem misericórdia, compaixão, de não crerem que é Jesus o Salvador. Eu não me salvo voltando aqui. É Jesus que me salva. Queridos espíritas, e todos aqueles que não creem em Jesus, mesmo Israel, os judeus, não são todos que creem em Jesus. Sabe aquele povo escolhido? Mas eles retornarão a Jesus antes dele voltar. Lembra que ele falou, voltarei a vós. Não está longe dele voltar, não. Ele vai voltar.
E o Espírito Santo, ninguém pode reclamar que não sabia, quando Jesus voltar, ninguém pode reclamar que não sabia de alguma coisa, porque ele ensinou tudo, o Espírito Santo revelou, confirmou, fez a gente entender, nós entendemos o que é o pecado, o que o pecado faz, o que o demônio faz. Que o mundo é um grande inimigo que nos oferece coisas malignas. O Espírito Santo revela, isso não é de Deus. Então agora nós já podemos, ninguém pode se queixar. Ah, eu não sabia que eu tinha que confessar meus pecados. Agora o Espírito Santo chegou, ninguém pode reclamar. E tinha um homem que vivia entre os fariseus. Os fariseus eram sempre os perseguidores de Jesus, né? Sempre perseguiram Jesus. Mas Nicodemos era um homem que ficava muito intrigado com as palavras de Jesus. Ele ouvia Jesus. Mas como ele ficava entre os fariseus, ele tinha vergonha de mostrar que era muito atraído por Jesus. Jesus, ele gostava. Então ele fazia as coisas meio escondidas para que os fariseus não vissem que ele estava se interessando pelas coisas que Jesus ensinava. Estou em João, voltei, tá? Jesus ainda não foi. Jesus está. João 3. Eu vou ler, talvez não leia tudo, eu vou ler um pouco, que dá para entender, porque, quem sabe, eu convido a você, espírita, que eu desejo o céu, o paraíso celeste, para cada um, para todos nós, para a humanidade. E rezo para que o Espírito Santo, não o espiritismo, que o inimigo despertou em alguém, é o Espírito Santo de Deus que tem que habitar em nós e fazer com que nós sejamos salvos por Jesus, pelo corpo e o sangue de Jesus. E esse Nicodemos, eu vou ler uma passagem e explicar que talvez os espíritas confundem essa passagem. Nem sei, nunca ninguém falou. Mas quando eu leio uma coisa assim, eu acho possível que eles, lendo a Bíblia, entendeu errado. É preciso pedir o Espírito Santo quando nós lemos a Bíblia, porque às vezes tem passagens difíceis que nós precisamos suplicar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu creio, mas se puder, se for sua vontade, me faça entender. Porque eu não entendi, eu só creio. Porque nós temos que crer em tudo que está aqui. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe. Aí aqui a gente entende, ele foi estar com Jesus de noite para que ninguém visse. Mas a vontade dele é demais. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, né? Eu imagino. Ele estava doido para falar com Jesus. Aí ele foi de noite. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, Rabi quer dizer mestre. Sabemos que és um mestre vindo de Deus. Olha, por que ele foi? Ele acreditou em Jesus. Por que ele se sentiu atraído? Ele acreditou. Se não acreditar em Jesus, não vai a lugar nenhum atrás dele. Lembra do Zaqueu? Subiu até numa árvore. Ele era um homem todo chique, poderoso. Não teve vergonha não, subiu lá na árvore. Agora o Nicodemos já foi de noite, né? Falar com Jesus.
Sabemos, ele falou, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Lembra aqueles que falaram em Pentecostes, que todo mundo que estava falando naquelas línguas deles eram bêbados? Nicodemos fala, veio de Deus. Sabemos que és vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres, por isso que eu quero entrar também em milagres, né? Que fazes se Deus não estiver com ele. Quem faz milagre? Deus. Nicodemos entendeu isso. Quem o fez entender? O Espírito Santo. Porque ele acreditou em Deus, mas Jesus vai dizer algo para ele. Jesus replicou-lhe, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, presta atenção nessa palavra, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não será isso que confunde o Espiritismo? Jesus disse assim a Nicodemos, quem não nascer, porque Nicodemos não foi batizado, né? Com certeza. Quem não nascer de novo não pode conhecer o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer segunda vez? Então ele não entendeu, né? Mas como é que eu vou nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Será que não é isso que os nossos irmãos espíritas entendem que Jesus falou, quem não nascer de novo? Esse nascer de novo não é o corpo. É ser batizado e receber a Trindade Santa e ser nova pessoa. Quando nós somos batizados, nos tornamos novas pessoas. Aí é um renascer de novo, totalmente diferente. Nossa, olha o que eu era. Quem te viu, quem te vê. Às vezes a gente olha uma pessoa que de repente se converteu, está num processo de conversão e fala, nossa, como essa pessoa está diferente. Essa pessoa entrou de novo, foi lá e voltou? Não. Essa pessoa voltou para Jesus, acreditou. Foi batizada pelo Espírito Santo. Aí entendeu? Então Jesus fala, se não for batizado com água e com o Espírito, a água era o tempo de João Batista, porque Jesus não estava batizando ainda. Agora o batismo é com o Espírito Santo e é Jesus que batiza com água e com o Espírito. Tem que batizar. Jesus instituiu. Porque antes era batizado com água por João Batista, não tinha vindo o Espírito Santo, a obra estava sendo de Jesus ensinando e era necessário batizar, então João Batista era o batizador com água. Quem batiza com água e Espírito é Jesus na pessoa do sacerdote. Mas é preciso o batismo para ser uma nova criatura, uma alma renovada. Não é corpo, não. Não é nascer, morrer, entrar de novo no ventre de sua mãe ou de alguém, fala até que é de outra pessoa. Depois nasce de novo.
Eu penso que às vezes os espíritas se enganaram com isso. Esse nascer de novo é ser uma nova criatura em Jesus. Eu digo a vocês, quem era eu e quem sou eu agora? Porque eu me voltei para Jesus. Andei um tempo afastado de Jesus. Voltei para Jesus. Sou uma nova pessoa. E vamos ver então, o que nasceu da carne é carne. Quer dizer, quem nasce, o bebê que nasce, é carne, é corpo. A alma é Deus. Ele está falando de uma coisa nova, é a da alma, né? E o que nasceu do espírito é espírito. A alma nasce de novo como nova. Renova. É como um nascer, porque renova, fica diferente, fica nova criatura. Então é renovado. Não te maravilhes que eu te tenha dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Ser mudado. Quem ama Jesus obedece os mandamentos. Quem ama Jesus obedece os mandamentos, está na sua igreja e recebe os sacramentos. Vira nova pessoa. Corpo, alma e espírito. Como Deus quer, como Jesus ensinou. Tem que batizar para ser uma nova criatura. Quem não conhece, não recebeu o sacramento, quem não crê em nada, quem não crê, é uma pessoa, vamos dizer, uma velha pessoa que não tem nada de Deus. Quando eu volto para Deus, para Jesus e creio nele, eu viro uma nova pessoa. Eu testemunho eu mesma. E vi muitas pessoas serem novas criaturas. Se vocês passarem a observar no computador, no YouTube, sei lá, onde a gente vê muitos testemunhos de pessoas que falam: eu sou uma nova pessoa. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Tem que ser batizado. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Trindade Santa. E Ele é tão misericordioso, nosso Deus, que se tiver num último momento, como eu falei, o batismo da água fica sendo válido pela intenção. Fala assim, e uma mãe que perde o bebê no ventre, perde naturalmente. Ela está num ventre batizado, de uma mãe batizada? É válido, esse bebê é batizado. Ele não tem culpa, ele nasceu e não viveu. Ele nasceu morto, então depende da mãe. Tem também o batismo do desejo. Uma mãe grávida, se ela tem um problema e perde o filho, além dela ser batizada e passar pelo filho, ele é batizado pelo desejo da mãe. Porque Jesus é a própria misericórdia. Então, aquilo que não tem jeito, né? Agora, se eu tenho tudo à minha disposição, a Igreja de Cristo, os sacramentos de Cristo instituiu, os mandamentos de Deus Pai, os mandamentos da igreja, eu tenho que estar na Igreja de Cristo, eu tenho toda a chance, eu tenho que obedecer e fazer tudo. Pedir ao Espírito Santo. De repente você fala, eu não estou conseguindo me arrepender.
peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu quero a contrição. Eu quero arrependimento. Jesus me ajuda. Igual ele falou, vinde a mim vocês que estão atribulados. Ele ajuda. Ele ajuda. Sejam abençoados. Acreditem, acreditemos todos nós, divulguemos todos nós a necessidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Deus conosco. Do Deus conosco. Que esse Deus Trindade, misericórdia infinita, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que essas palavras que nós proclamamos hoje, todos que a ouvirem, tomem posse e sejam novas criaturas. Amém.